Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Muito obrigado pela sua audiência. Eu já estou conectado aqui com o Ernesto. Olá, senhor Ernesto, tudo bem? Pessoal, boa noite. E hoje vai ser bem legal. Vamos falar de IoT. Vamos nessa. Legal, o senhor Ernesto já antecipou aqui o assunto Internet das Coisas e além desse assunto, o Ernesto também esteve aí na Bienal, nessa semana agora que se findou, e vai falar sobre as suas impressões e vai dar uma indicação de livro. Acompanhe com a gente agora o assunto Internet das Coisas. Senhor Ernesto, a palavra é sua. Pessoal, há 2 semanas nós falamos sobre IA, Inteligência Artificial. E outro fato importante é que está nascendo no Brasil a 5G. Já está em Brasília e logo vai estar no Brasil todo. Essas duas coisas me levaram realmente a falar hoje sobre IoT, Internet das Coisas, né? Que é exatamente a comunicação entre aparelhos, né? Entre coisas e sistemas, essa interação. Né? E também com o data center, então a comunicação direta, data center, o controlador e o objeto, as coisas. Os aparelhos se comunicam via microcontrolador. Então vamos estudar aqui ele em detalhe. No caso, nós vamos usar o Arduino. Eu acho que esse nome é tão legal, Arduino, e também está sendo muito falado, que daqui a pouco nós vamos ver um monte de gente aí dando nome no filho de Arduino. Olha o Arduino lá. Muito legal. Bom, o primeiro ponto também é que é sem interação humana. Quer dizer, o controle das coisas, dos aparelhos, é feito de forma automática e de vez em quando pode ter até um controle humano apertando um botão ou tomando alguma atitude para iniciar um determinado processo. Usa inteligência artificial também, usa também machine learning, é usado em residências, fábricas, utilidade pública, né? Por exemplo, em residência, talvez a mais básica assim, é aquela história, iluminar a casa quando você está chegando em casa. Ou então a climatização, já esquentar lá o banho ou a temperatura, ligar o ar-condicionado, segurança com câmeras, né? Orientando alguém, ele já detecta, já avisa a polícia, ligar eletrodomésticos automaticamente, fechadura inteligente, né? Você se aproximando já abre a fechadura, alimentação de cachorros, isso é uma coisa também muito bacana, que principalmente quando você vai viajar, alarmes, enfim, é o smart home, a casa esperta, a casa inteligente. Nas fábricas, pessoal, o principal uso, sem dúvida, é o robô. Você visita hoje uma fábrica moderna aí, é só robô para todo lado, levando peça, trazendo peça, fazendo montagem, está impressionante. Desempenho das máquinas, né, a medição do desempenho, se ela está com problema, se ela está quebrada, se não está. Na agricultura, medindo a terra, como é que está a qualidade do solo, a temperatura, a umidade. E nas cidades também, né, controlando o trânsito, né, vai ter amanhã aí o carro autônomo, a iluminação, fornecimento de água, de gás, enfim, todos os serviços públicos cada vez mais controlados a partir da IoT. Então, com o 5G, isso está se tornando possível, porque muitas ações, vou dar um exemplo, que é principalmente a operação remota, ela precisa ter uma resposta muito rápida, né? Por exemplo, se aconteceu algum acidente lá na operação, a resposta precisa vir rápida para que seja tomada uma medida. Então, o 5G é fundamental. E aí ele usa RFID, antenas, internet e também, às vezes, principalmente em lugares remotos, né, numa fazenda, para você controlar, por exemplo, o solo, 2G, 3G, que são sistemas de comunicação mais fáceis de você levar à distância, além, evidentemente, do 5G. Tem algum risco? Bom, tudo que é moderno assim tem sempre algum risco. Então, acho que coloquei aqui violação da privacidade, porque está em todo lugar, falha em dispositivo, quer dizer, dá uma informação errada em um dispositivo, por exemplo, carro autônomo acho que é o mais claro aí, que vamos ver se não começam a acontecer muitos acidentes.
também a questão de roubo da informação, malware, né, fraudes, acidentes, enfim. Tem alguns riscos aí, mas sem dúvida que muito mais vantagens, tá? Agora, é complicado. Eu vou aqui falar rapidamente como tudo isso funciona, mas eu recomendo vocês esse curso aqui que eu estou apresentando na tela. É no site Brincando com Ideias, é de um amigão meu, professor Flávio Guimarães, trabalhou na Microsiga, foi nosso colega de trabalho, hoje ele é um baita de um professor e ele tem um curso completo de Arduino, tem um valor para pagar, mas vale a pena. Olha, eu fiz esse curso, fiquei 2 semanas me estudando com ele e aprendi bastante coisa. Então, quem tiver interesse... Bom, vamos ver então como é que funciona. É complicado, algumas coisas são meio nebulosas ainda para mim, mas eu vou tentar explicar bem. A primeira coisa que eu queria entender ou falar um pouco é sobre como funciona a energia elétrica. A gente tem que entender um pouco de energia elétrica, porque entender energia elétrica é meio complicado, porque é uma coisa assim, você não vê. Então, a energia elétrica nada mais é do que uma corrente de elétrons negativos, que trafegam nos fios. Mais ou menos que nem a água trafega num cano. E ela trafega numa velocidade em que ela consegue ter força, fazer alguma coisa com aquela sequência, com aquela pressão que a água faz no cano. Os elétrons fazem essa pressão nos fios, nos cabos. E a energia, ela para de agir quando há um equilíbrio no átomo, né? Que o A é todo átomo, entre elétrons negativos e prótons positivos. Então aqui, onde não tem energia elétrica, está havendo um equilíbrio. Então o que se faz é separar elétrons negativos, né? E coloca isso, por exemplo, numa pilha, ou vem através de uma tomada de um cabo elétrico. Então, é um conjunto de elétrons negativos que vão sair procurando prótons positivos. E com isso ele passa pelo, no caso está ligado num fio, ele vai pelo fio. É a mesma coisa que um raio. Um raio são elétrons negativos que aparecem no céu, só que eles não são dirigidos. Então, rapidamente, os prótons positivos são unidos a esses elétrons negativos e acaba a energia. Já quando tem uma pilha que está soltando os elétrons, ele solta devagarzinho. Inclusive, nós vamos ver que tem até um processo de resistência para ele ir bem devagarzinho, pelo fio. Então, ele vai indo pelo fio e, com isso, gera a energia elétrica, que, por sua vez, consegue ligar motores, acender uma luz, tocar uma buzina, enfim, aí já é um processo dentro do equipamento que recebe a energia elétrica que vai atuar, de acordo com eles, né? O fio é um material condutor, então os elétrons trafegam lá. Agora, tem materiais que não são condutores, como madeira, plástico, que a energia elétrica é interrompida. Então você tem o fio passando a energia elétrica, mas você pode bloquear, quer dizer, interromper esse caminho dos elétrons. É como se eu chegasse naquele rio que eu falei que está correndo água, você bloqueia a água, não deixa ela passar mais. Opa, então está desligada a energia elétrica naquele fio, através de uma chave ou de madeira ou de plástico, um material que não, um material isolante, borracha, né? Muito usado também para isso. Então, a corrente elétrica é a fuga dos elétrons procurando esse equilíbrio. O desequilíbrio é a tensão. Então, o fato de estar, o elétron negativo está lá sozinho e está procurando
um próton positivo, gera tensão. A unidade de medida da tensão é a voltagem. E a tensão é a força que esses elétrons são impulsionados. Quer dizer, a força deles, que estão passando lá no fio. A medida é a voltagem. Então você pode ter uma corrente de 3 volts, uma corrente de 5 volts, que é normalmente usada, que vai ser usada aqui nesse processo da IoT, mas em casa são 110 volts, 220 volts, quer dizer, aí já são voltagens bem maiores. A quantidade de elétrons que é transmitida a cada segundo, né, que é a corrente, a gente chama isso de corrente, é medida em amperes. Tá? Então, amperes é a quantidade, voltagem é a força, tensão é a força, e a tensão é medida em volts. A resistência serve exatamente para diminuir todo esse processo, diminuindo a força, diminuindo exatamente a tensão. E aí ela é medida em ohms, quer dizer, o engenheiro vai lá e determina de quantos ohms deve ser a resistência naquele processo. Uma voltagem muito alta, se o motor não estiver preparado, queima o motor, queima o destino onde aquela corrente elétrica chegou. É uma coisa bem comum. Puta, queimou meu carro elétrico, queimou a lâmpada, queimou... Por quê? Porque foi uma voltagem muito alta. Por isso que a resistência é um ponto importante. E ela é medida em ohms. Watt é uma outra medida que indica a potência elétrica e, na verdade, é a relação entre a tensão e a corrente. Então, vamos dizer assim, é um misto entre tensão e corrente. Você vê como é complicado, né? Só em medidas nós vemos 4. A energia também é gerada no ar, né? Por exemplo, um raio, como eu já falei, é uma energia que rapidamente acaba, porque ela não tem um controle, como tem esse controle no fio. E aí, a energia elétrica, que passou pelo fio, quando chega no seu destino, aí ela faz um monte de coisa. Ela move o motor, ela acende uma lâmpada, ela esquenta um ferro elétrico, ela aciona uma buzina. Quer dizer, aí já é um problema de engenharia lá naquele equipamento. A energia elétrica chegou lá, ela faz N coisas em equipamentos. Inclusive, dá choque. Aí já é negativo, né? Você bota a energia elétrica no teu braço, você toma um baita choque. Não tem nada de positivo nesse caso, no caso do choque. Bom, pessoal, tentem entender um pouco de como funciona a energia elétrica, porque num processo de IoT, ela é a base de tudo, tá? Bom, aí, segundo ponto, como é que funciona o IoT? Ele funciona através de um microcontrolador. Quer dizer, é um negócio totalmente novo. Quem trabalha em processamento normal teve essa mudança micro, agora internet, data center, o computador está lá, né, na nuvem, já mudou um pouco e tal, mas eu diria que o microcontrolador é exatamente o contrário de um data center. É um negocinho muito pequeno, que nós vamos depois ver, que está aqui, para mostrar para vocês, e que faz essa comunicação com os objetos. Ele é um negócio independente. Ele vai ficar junto ao objeto que vai ser processado, mas ele depende de um programa. E esse programa é feito num computador. Um computador ligado na rede ou não, tal. Normalmente a linguagem usada é o C++. E aí o Arduino recebe esse programa, né, compilado, e a partir desse programa é que ele vai tomar algumas decisões. Bom, como é que o Arduino toma uma decisão? Baseado no programa, mas esse programa depende de sensores. Quer dizer,
o microcontrolador, ele fica ligado às coisas que nós vamos automatizar, e essas coisas mandam uma informação ao Arduino através de uma corrente elétrica, e o Arduino, através do programa, pega e toma uma atitude, faz alguma coisa. Então, nós temos aí o conceito de sensores e atuadores. O sensor é o elemento que captura a informação e o atuador é o elemento que gera o resultado. Por exemplo, um exemplo bem básico. Você apertou um botão, porque, por exemplo, esse negócio de iluminar a sua casa, você tem que de alguma forma avisar. Pode ser pela proximidade do veículo da sua casa, tal, mas um outro método chega até um botão no teu carro que acionaria lá para acender a luz, ou se for principalmente dentro de casa. Então, o sensor é o que dá uma informação para o Arduino. Olha, eu apertei um botão. Opa, se apertou um botão, então eu vou acionar, vou usar um atuador que vai ligar a lâmpada. E aí, então, é um dispositivo que vai ligar a lâmpada através do processo daquela iluminação. Agora, o que deve ser feito de acordo com o envio da informação do sensor, que é o cara que está vendo lá se precisa ligar um motor. Depois eu vou dar o exemplo do sem parar, que é o mais fácil de entender. Se chegou um carro lá que quer abrir a cancela, é feita através, quer dizer, a definição do que vai ser feito, né? Por exemplo, você está chegando com o teu carro lá, é para abrir a cancela, isso é feito por programa. Olha só a confusão. Você tem o Arduino, que tem lá um microcontrolador. Mas quem vai dizer o que deve ser feito é o programa. Bom, mas o programa, onde é que está? O programador desenvolve ele no computador. Normalmente, como ele desenvolve um programa para fazer uma folha de pagamento, um controle de estoque, vai lá, escreve o programa com um monte de if, né? E esses if, vamos dizer assim, veio um sinal daqui, veio um sinal de lá, veio um sinal da onde, e de acordo com esse sinal, ele pega e diz o que deve ser feito. Então, tem essa etapa da programação do que deve ser feito, que eu faço no computador. Uma vez que o programa está pronto, está legal, tal, eu transfiro esse programa para o microcontrolador, que é o Arduino, tem lá um chip que vai receber esse programa, e a partir desse momento, o controlador, quer dizer, o Arduino, fica totalmente independente. Ele vai ficar lá próximo ao objeto que vai ser automatizado e vai realizar o seu trabalho. Então, no caso do sem parar, o sensor, no caso do sem parar, é um RFID. Ele pode estar naquela etiqueta que está no para-brisa do seu carro. No caso de prédio, por exemplo, para abrir uma porta, normalmente é assim um chaveirinho que eu vou lá, encosto, esse RFID transmite para o Arduino recebe aquela informação que entra por uma porta e aí ele vê se o número tem realmente, é cliente do sem parar, inclusive ele consulta isso na base de dados e manda abrir o portão. E aí a porta se abre através de um processo mecânico fora já do microcontrolador. Então, exemplos de sensores, né? de ações que provocam que a IoT, quer dizer, que o Arduino vai executar alguma coisa. Apertar um botão. Tá? Por exemplo, estou num lugar, eu aperto um botão e gera alguma coisa. Uma ação. Está ficando escuro ou está ficando muito claro. Então, a luminosidade do ambiente. Então, tem dispositivos que medem a luminosidade, a umidade, a temperatura, né? O RFID, que eu mostrei aqui no caso do
do sensor do sem parar, um movimento dentro de casa, por exemplo, tem lá uma câmera, se tiver um movimento, né, no caso um ladrão, você está viajando, opa, essa informação vai para o Arduino. Um determinado som, uma buzina, um sinal, um cheiro de gás, né? Tem sensores que conseguem ver o cheiro de um determinado produto que pode ser venenoso. Uma determinada temperatura, né? Chegamos em 45 graus, opa, já tomar uma atitude, ligar o ar-condicionado. Então, os sensores são dispositivos que ficam fora, são independentes, vamos dizer assim, do Arduino. Eles mandam uma informação para ele e essa informação entra por uma porta via corrente elétrica, que nós vimos que é o que aciona o Arduino. Então, o Arduino recebe na porta 5, por exemplo, uma corrente elétrica dizendo assim, ó, está muito calor. Na porta 6, ó, está muito úmido, ó, está muito escuro, ó, chegou um carro. E o atuador, quer dizer, aí é o programa que o programador fez e jogou no microcontrolador, que vai ter um if lá, if, muito calor, liga o ar-condicionado. Então o atuador é a abertura de uma porta, plict, a porta se abre, né? Ou então, acionar, desligar um motor, ele vai lá e liga o motor. Mas aí já é um processo mecânico independente. Movimentar um robô, que é exatamente o caso mais comum na fábrica. Então, o microcontrolador vai dizer assim, é para mover o braço do robô dessa forma, para fazer ele andar daquela forma, para fazer ele voltar, enfim, todas as movimentações dele são feitas a partir de uma entrada de dado através de um sensor. Escrever num LED, né, num visor, dando uma informação, acionar um alto-falante, né, com um determinado som e assim por diante. Então, tudo isso, quer dizer, essa informação que entra pela porta é convertida em volts, de modo que o microcontrolador reconhece o que ela é. Então, você tem o sensor mandando a informação para o Arduino, o microprocessador recebe aquilo lá, quer dizer, passa por uma determinada porta, o programa vê por que porta entrou, o programa decide por que porta que vai ser mandado a resposta àquele fato, manda isso para um atuador e o atuador vai lá e executa a tarefa. Simples assim, né? Meio complicado. Então, como eu falei, o programa você faz no computador, aí depois você transfere para o Arduino e desliga o Arduino. O Arduino fica independente, ele fica próximo ao objeto, totalmente independente. E às vezes numa fazenda, por exemplo, ele fica lá no meio do campo para controlar, por exemplo, a umidade do solo. E aí, nesse caso, às vezes, lá no campo não tem internet. Pô, como é que a informação vai chegar lá? É aí que usa o 2G, 3G que consegue chegar lá. Porque eles são mais restritos em velocidade e capacidade, mas pelo menos são mais fáceis de achar nesse lugar. Voltando, explicando melhor, o exemplo do sem parar é isso. O número do seu veículo é capturado, se validado a energia de uma determinada porta, que é o sensor, o Arduino energiza uma outra porta, que é o atuador, que aciona a abertura da cancela. Além disso, o programa ainda vai debitar na sua conta o fato de ter usado aquele estacionamento. Então faz o serviço completo. Para mostrar mais ou menos o que o programador tem que fazer, aqui está um exemplo. E corrente elétrica na porta 5, quer dizer, foi apertado um botão ou a temperatura atingiu 30 graus, tal. Então veio o sinal, ele coloca corrente elétrica na porta 6, que vai acionar o atuador, acendendo a luz, ligando o ar-condicionado. Aqui alguns exemplos de programação, linguagem C, a maior parte das pessoas conhece, é muito parecido com PHP, tal.
Só que os comandos são bem diferentes daqueles que a gente aplica numa aplicação comercial, né? Então tem comandos bem específicos de receber isso, e isso provavelmente nós vamos estudar mais para frente, talvez numa próxima apresentação. Essa programação ela não é tão complicada assim, mas ela é bem diferente de uma aplicação comercial. Aqui tem alguns exemplos, olha, ele está testando se o estado do botão é 0, se é 1. É basicamente um if com uma resposta da ação que deve ser tomada. O Arduino também entende a Alexa, ou Alexa, né? Então isso aí é bacana, quer dizer, é um comando chamado Digital Read, que percebe o que o Arduino falou, transforma aquilo num sinal elétrico, entra no Arduino e ele toma a atitude, a ação que foi solicitada no Alexa. Então imagina o nível de automação que isso aí permite. Então é isso, pessoal. Vamos só para finalizar, dar uma olhada nos equipamentos. Então, essa aqui é uma foto do Arduino. Eu vou mostrar os equipamentos aqui que estão em cima da minha mesa, mas só para mostrar assim basicamente, você vê que o Arduino é uma plaquinha super barata. Quando não tem escrito a palavra Arduino, significa que é chinês, como é o que eu vou mostrar aqui. Aí ele sai aí por uns R$30, R$40. Agora, ele é, por exemplo, numa entrada de uma exposição, por exemplo, que tem 5, 6 porteiras, em cada uma tem um Arduino independente, tá? Todo o processo é naquela coisa, naquela cancela. Mas no Arduino aqui você tem uma série de componentes, tá? E aqui estão as portas, aqui é a entrada do computador, a conexão, né? Quando você vai carregar o programa, enfim, tem uma série de componentes, nós vamos ver aqui, porque exatamente esses sensores estão exatamente aqui também. Aqui uma foto com vários sensores que eu vou mostrar aqui na prática, e isso aqui é uma complicada aí, que é para você testar. Então, para você testar como é que vai funcionar depois na prática, você precisa ver se as conexões que você está fazendo entre as portas está correta, de acordo com o acontecido. E aí você testa no seu laboratório. Aqui algumas fotos, por exemplo, é uma foto no robô. Então, o robô, você vê, cada robô tem o seu Arduino instalado, né, no corpo dele. E a partir daí, ele faz todo o processo. Existe um outro microcontrolador mais forte, mais moderno, que muito programador prefere ele, que é o Raspberry Pi, o Pi. E ele já tem a possibilidade de você desenvolver o programa nele. Então você não precisa do teu computador para fazer o programa. Mas é meio complicado, porque normalmente você depende também lá do data center, né, onde está realmente o compilador e assim por diante. Enfim, o Raspberry Pi já é um pouco mais caro e ele tem mais funcionalidades e dispensa muitas vezes o uso do micro. Pelo menos eu vi alguns programadores que compraram um Raspberry Pi para exatamente não depender do computador. Então, pessoal, é isso. Agora vamos ver aqui alguns componentes que vêm numa caixa. Pessoal, para você começar a trabalhar com IoT, você tem que então comprar essa caixa aqui. Essa caixa aqui tem vários modelos, né? Porque tem vários tipos de Arduino, né? Cada um com coisinhas diferentes e também com os dispositivos aqui de entrada e saída diferentes. Você compra isso na internet, lá tem os vários modelos e tal, você escolhe um, compra. E não é caro, varia aí de 200 até R$1.000, você compra um negócio desse. E aí vem uma série de coisas. Quer dizer, basicamente são 3 tipos de coisas que vem. Vem o próprio Arduino, né, que é um componente eletrônico, que tem esse quadradinho aqui no meio, que é o microcontrolador, quer dizer, é aqui que é carregado o seu programa, vai ficar aqui dentro. E depois você tem aqui as portas, tá? E também chamado de pinos,
Enfim, você tem as portas de entrada e saída. Você que vai definir o que cada porta vai fazer. Embora elas tenham uma pequena diferença entre elas, mas é você que define cada porta. Agora, cada porta só pode ter uma função. E aí, conforme você coloca aqui o pino, o fio, dentro da porta, você está, vamos dizer assim, energizando essa porta. E através dessa energização, você vai saber se está chegando alguma coisa e também vai mandar alguma coisa para o atuador. Aqui você tem a conexão com o computador, né? Então você, quando terminou de fazer o programa no computador, você conecta o computador aqui e conecta aqui e aí carrega o programa para o microcontrolador. E a partir desse momento, o Arduino vai trabalhar de acordo com o seu controlador, com o seu programa, de acordo com o seu programa. Aqui tem ainda uma entrada para bateria, porque o Arduino ele fica às vezes lá no fim do mundo, fica lá junto com a coisa que você está automatizando. E aí não tem energia, não tem internet. Internet tem que ter, mas a energia vem através de bateria. E aí a bateria tem que estar sempre carregada e assim por diante. Aí tem alguns outros componentes para fazer o Arduino funcionar. Mas o que... E você tem esse negócio aqui que chama protômetro, que é para você testar, fazer testes com o Arduino, fazendo as ligações e verificando se essas ligações estão dando certo. Aí eu dividi aqui em sensores e atuadores. Então, quais são assim alguns dos sensores? Porque tem um monte. Na caixa que você compra até varia assim. Por exemplo, esse aqui é um sensor que a gente usa bastante. Esse aqui é para abrir porta, né? É um RFID que você encosta lá. Também no Sem Parar é um RFID, só que ele está lá no para-brisa. Tem lá no meu prédio, por exemplo, é um cartão assim. Está na carteira, quando eu chego lá, eu encosto minha carteira lá no sensor e ele abre a cancela da garagem. Esse aqui é um de umidade. Esse aqui também é um que lê a leitura do RFID dentro do Arduino, é feito nessa placa aqui. Aí ele pode ampliar um pouco aqui. Esse aqui recebe som, é um microfone, então aceita a voz, entrada de voz. Aqui aceita a digitalização, né? Você pode digitar e o Arduino entende que número foi digitado. Aqui também é negócio de temperatura e também de, enfim, aí tem vários componentes desse tipo aqui, um é temperatura, outro é umidade e assim por diante. Aqui é um simulador de vários botões, ó, por exemplo, nesse quadradinho aqui eu tenho 16 botões, então para testar assim, os botões é bem prático. Então esses são alguns dos elementos de entrada, tem uma pancada de outros. Aqui a ligação de fios depois também ainda se usa muitos grampos e tal. E aqui alguns atuadores, né? Que são aqueles que, uma vez que recebeu do Arduino o comando do que deve ser feito, eles vão lá e faz. O mais bacana, quer dizer, um deles é o motor. Então isso aqui é um motor, pessoal. É isso aqui, por exemplo, que movimenta a abertura de uma porta, enfim, faz algum movimento que exige um motor. Então, o motor é acionado, é ligado e faz a movimentação. Por exemplo, o aspirador de pó, né? Ele vai andar pela casa toda, usa um motorzinho desse. Esse aqui é um motor específico, ele faz movimentos curtos, é usado muito em robô. Porque o robô, quando ele movimenta o braço, a perna, quando ele anda, ele é todo guiado por vários motores. Cada membro do robô tem um motor. Aí você tem as saídas via LED, então você tem essa aqui que tem duas linhas aqui que saem, tem essa aqui que são números, isso aqui é muito usado em posto de gasolina, né? Que a gasolina está toda hora mudando de preço agora, então já automaticamente aparece um novo preço aqui. Aqui é para fazer imagens, né? Então é um conjunto de LEDzinhas e aí é montado uma imagem iluminada, um vaso, alguma coisa assim. Esse aqui é como é que ele
desvia, por exemplo, o robô de um lugar para o outro. Então é feito esse movimento aqui. E na verdade você pode usar isso aqui fora desse processo automático aqui. É uma direção de um robô. E aí você tem os cabos, fios, vem um monte de fio, vem um monte de disjuntor para se unir aqui. Já é uma parte que nós vamos ver mais para frente. Então, pessoal, IoT é um negócio super legal. Com a 5G vai realmente explodir, vai ser muito usado. E quem é programador certamente vai ter muita oportunidade para trabalhar com essa nova tecnologia. E principalmente, pessoal, nós da RPFlex vamos começar a fazer uma série de aplicações de IoT integrada com a RPFlex. Tipo assim, se tem um atendente, por exemplo, que está há muito tempo sem fazer nada, que está com folga, o sistema vai avisar para o chefe dela. Esse é apenas um dos exemplos que nós já estamos trabalhando para desenvolver essa aplicação. Sr. Ernesto, o senhor esteve na Bienal, não é mesmo? Quais foram as suas impressões e qual a sua indicação de livro dessa Bienal? Anderson, foi muito legal, mas não vi nenhum livro por causa de tecnologia, mais livro para criança e tal. Mas uma coisa que foi muito boa para mim, que eu conheci, que estava no stand lá fazendo autógrafo, o Breno Perruccio, que é um youtuber super conhecido e que estava lá exatamente autografando o livro que ele acabou de lançar. Interessante, né? Eu comecei escrevendo o livro e depois eu virei youtuber. Não é que ele está seguindo o contrário. Mas enfim, pessoal, o que o ensino não te ensina? Ele fala sobre um assunto que eu já falei também naquele vídeo que eu falo, o Brasil tem jeito. A questão do nosso processo de ensino no Brasil. Mas além disso, ele fala de outras coisas. Não deixe de ler. Nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado pela sua participação. O Ernesto Responde acontece toda quinta-feira às 19 horas. Aproveito para pedir o seu like e compartilhe o conteúdo desse programa com o seu network. Sr. Ernesto, boa noite. Até a próxima semana. Deixe aqui também o seu boa noite para a nossa audiência. Bem, boa noite, pessoal. O assunto hoje foi bem complexo, não é fácil, então a gente ainda vai ver em algumas vezes aí no Ernesto Responde esse assunto.